Então, o nosso assunto de hoje é Jesus e a Humanidade, do livro Jesus e a Atualidade, né? Sabemos que a missão de Jesus, como modelo e guia na nossa humanidade, começou com a criação do nosso planeta. Desde lá, ele já assumiu a responsabilidade do nosso planeta e já veio definindo as linhas de progresso, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Ele definiu as linhas de progresso da humanidade futura. Ele estabeleceu a harmonia de todas as forças físicas que presidem as atividades planetárias. E também preparou a abençoada e grandiosa escola da Terra para a redenção das almas. Então, Jesus já vem conosco aí há milhões e milhões de anos, né, preparando o nosso planeta, né, para poder receber, né, para poder nos receber, né, essa humanidade terrena nossa aí, né? E Joana começa o trecho dela dizendo que Jesus é o homem, a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve se edificar. Então, a gente sabe que a gente estuda o Evangelho, nós temos o Evangelho como lição de vida para justamente a gente se aproximar de Deus, né? E Joana chama de edificar. Então, nós temos que aproximar de Deus, né? E através do Evangelho, né? Através do Evangelho. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele se fez modelo da humanidade, trazendo o seu evangelho, as suas lições, e também exemplificou, que foi o mais importante disso tudo aí, né? Então, Jesus já nasceu num momento em que o mundo estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas, predominantemente politeísta. Sabemos que Jesus, os judeus, hebreus foram libertados do Egito, né, aproximadamente 14 séculos antes de Cristo, e depois daqueles 40 anos, cada um tomou seu caminho, apareceram tantos e tantos líderes, né, e nas suas religiões, e aquela ideia que Moisés trouxe para nós, né, do monoteísmo, aquilo ali, muitos não aceitaram aquilo ali e criaram as suas seitas, né, e assim por isso que Jesus falou. E Emmanuel está falando que as ideias politeístas, ele em Caminho da Luz, no capítulo 12, ele fala, o mundo era um imenso rebanho desgarrado, que era mesmo. Tanto que nós vemos a história antiga, né, o rei Davi, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, ele teve uma luta terrível para poder, né, reunir as 10 tribos de Judá, que estavam todas desgarradas, e Amélia Rodrigues fala lá em Premissa do Reino, que foi aproximadamente 600 mil mortos para poder unir aquelas tribos, então, e poder unificar, né? Então, cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidade, muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Naquela época, a moral mesmo só foi trazida por Jesus, né? Nós vemos aí Sodoma e Gomorra, né? Jesus, até no trecho de suas palavras, quando perguntaram, pediram para ele mostrar dar um sinal, ele disse, eu não vou dar o sinal de Jonas. O que queria dizer com aquilo? Jonas era um profeta, vamos dizer assim, de segunda, sem muita expressão, mas ele era da cidade de Nínive, e
E esse profeta ele recebeu um sinal, uma mensagem da espiritualidade, que ele era um médium, né? Os profetas eram médiuns, e dizendo que se ele tinha que ir ao povo e dizer ao povo para que eles se moralizassem, que melhorassem as atitudes deles, senão a cidade dele ia ser também derribada, como foi Sodoma e Gomorra. E esse profeta foi ao povo e falou, e o povo aceitou. Né? Então, Jesus falou, eu vou dar somente o sinal de Jonas. Quer dizer, Jesus estava trazendo a boa nova, a moralidade para aquele povo que estava desgarrado. Né? Aquelas ideias. É claro que isso contrariou os fariseus, né? O judaísmo. No seu tempo e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, estorcegando, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos perecíveis. Né? Jesus, na segunda reunião que Jesus faz na próxima terra, para definir os caminhos da terra, lá pelo século XIII, né? Ele onde reuniu com Elio, o espírito Elio, né? Longinos, né? E Ismael, né? Para definir o jugo da terra, porque ele disse que estava preocupado, porque mesmo depois de ter trazido tantas lições de amor, o povo continuava em guerra, né? Naquela violência, naquela prepotência. 13 séculos depois, não havia mudança. Foi quando, então, que sugeriram a Jesus para ele trazer o evangelho dele aqui para a terra do Cruzeiro. Foi quando ele declarou que aqui seria, então, a nova Palestina, né, parte do evangelho e coração do mundo, porque aqui era uma terra virgem ainda. E aqueles espíritos que não mais renasceriam lá na Europa, naquele cenário de guerra, eles viriam para cá e teriam a chance de se reabilitar. Foi isso que fez. E hoje nós vemos o nosso país ainda capengando, com tantos espíritos aí refratários, né? É porque ainda daqueles, ainda restinho daqueles espíritos que ainda estão aqui, né? Mas a gente sabe que tudo vai ser renovado, né? Então, o amor ao próximo, nas suas, desde o início, Jesus pregou, né? Um dos grandes ensinamentos que caracterizam a mensagem cristã, o qual foi incessantemente ensinada e exemplificada por Jesus. Né? Ele se fez modelo e guia justamente ensinando o amor ao próximo. Né? Em João, ele fala, amados, amemo-nos uns aos outros. Né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por isso que ele veio trazer para a gente. E depois, quando ele veio no século XIII, ele disse, poxa, eu ensinei tanto esse povo, exemplifiquei, mas eles continuam ainda na mesma violência, né? E Joana continua. Após os seus exemplos, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. É claro que dentro da época que ele veio, ele primeiro houve os 12 discípulos, depois os 70 discípulos, e, por final, os 500 da Galiléia, que foram os discípulos no final dos 40 dias, porque depois da crucificação, Jesus, ainda durante 40 dias, Jesus ficou aparecendo para os discípulos, em vários lugares, né, e trazendo os últimos ajustes de como seria a Boa Nova. Né? Então, esses exemplos aí foram trazidos para ele, né, para que esses discípulos eles fossem levar a Boa Nova para o mundo. E aí, como ele falou na parábola da terra, do semeador, muitos lugares que os discípulos foram, né, eles surgiram dali homens diferentes, né, que aceitaram os seus ensinamentos, a Boa Nova, o Evangelho, né, enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistema de doutrinas. Ele sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Então, desde aquela época, os prepotentes, como ele disse, os ditadores, vinham com a sua rotina, nem
nem se esquentaram, os ensinamentos de Jesus não atingiu a esse, né? Seguiram o seu rumo. E até hoje, Jesus não é aceito pela maioria da nossa humanidade terrena, né? Mas os ensinamentos dele estão crescendo, né? O espiritismo, né, veio renovar esse ensinamento através do espiritismo, né? E a humildade, né, que ele trouxe, né? A manjedoura da lição salvadora de Jesus, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. No meio daquela prepotência dos romanos, dos fariseus, do judaísmo, né, ele veio trazer humildade, né? Tanto que ele pregou para os simples, os pobres e humildes, né? E já veio nascer numa manjedoura, né, para dizer a simplicidade dele, que todos esperavam ele numa carruagem de ouro, e, no entanto, ele veio numa manjedoura, né, e pregou os simples, né? Bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Jesus, como pobre de espírito, quis dizer que ninguém entrará neste reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Isso que ele veio trazer e exemplificando. Muito claro que os prepotentes, os egoístas, os vaidosos não aceitam isso, como nós temos nos nossos tempos, né? Não aceitaram na época, com muito mais fervor, né? Força, e até hoje. Hoje, o povo europeu, Deus está lá colocado em segundo e terceiro plano, né? Você for falar de Deus e Jesus para um morador da Europa, eles vão deixar você falando sozinho, porque os ensinamentos do Evangelho não pegou para eles, tanto que o Espiritismo não engrenou na própria França, na unidade. Os grupos espíritas que existem em outros países pelo nosso planeta foram criados por brasileiros, espíritas do Brasil, onde estão aqui os 93% dos espíritas mundiais estão aqui no Brasil. Então, eles saem e fazem os seus grupos espíritas e começam o trabalho espírita, né? Não se utilizou de sofismas, nem de silogismo, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência e de astúcia. Jesus pregou para os simples, os analfabetos, os humildes, gente sem conhecimento, sem cultura nenhuma, né? Então, não foi nada as fórmulas dele complexas, ele, muito pelo contrário, ele ensinava o povo como se ensina hoje uma criança no primário, conta uma historinha, um fundo moral, para poder a criança entender, né, o que ele quer dizer, né? E Jesus fazia a mesma coisa com aquele povo, né? Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, né? Embora as roupagens novas que o revestem, a roupagem nova são as novas interpretações, né? Os véus que são tirados de muitas coisas, de muitos ensinamentos dele, né? Que a cada dia, com o progresso da humanidade, o homem vai assimilando melhor, vai se aprofundando nas mensagens dele. Utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. É um dos menores grãos que existe na natureza. Jesus falou, precisava uma fé pequenininha. E nós precisamos de fé para nós comandarmos a nossa vida, para nós levarmos a nossa vida em frente, para nós sermos felizes, para nós termos forças de enfrentar essas montanhas que nós enfrentamos às vezes, né? Então, nós precisamos ter essa fé. E os discípulos vieram, então, ter com Jesus em particular, e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois, de verdade, eu vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, nós temos que ter fé. Nós temos, para enfrentar nossa vida, nós temos que ter fé. Um pouquinho, temos que acreditar que existe um Deus, um Pai de bondade, de misericórdia, e Jesus que está do nosso lado, que não nos abandonou,
né? Os nossos anjos de guarda, os nossos amigos espirituais. Felizmente, nós, aqui espíritos, temos uma casa que nos acolhe, com uma espiritualidade amiga, que nos sustenta, que nos ajuda, né? Nós temos que ter fé. Ah, eu não sei. Não tem nada que não sei. Nós temos que acreditar, temos que crer. Acreditar e crer, eu sei que é. É isso que nós temos que ter. É isso que Jesus pedia, né? Recorreu à rede de pesca e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho, a semente caindo em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o polo da luz da sua palavra. É claro que ele sabia que muitos não iam aceitar os seus ensinamentos como tem hoje, né? Os próprios judeus, os próprios conterrâneos, de onde ele nasceu, não aceitaram aquilo ali. E não aceitam até hoje, bem diferentes. Né? Os ortodoxos, né? Ainda estão caminhando na lei de Moisés. Né? Então, ele sabia, esse diferente solo, sabia que um povo iria aceitar com mais facilidade, outro não. Né? O caso do Brasil, que aceitou o espiritismo, a Europa, o berço do espiritismo, não aceitou, né? Perfeitamente. Então, ele sabia disso aí. E rede de pesca, quer dizer, no caso dos pescadores, né? Pescadores que eram homens simples, mas eram homens simples e humildes. Eram os pobres de espírito, que ele acreditava que esses homens iriam cumprir com fidelidade os seus ensinamentos. Né? O chamado apostolado, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Apóstolo significa enviado. Jesus escolheu os 12 para enviá-los a pregar o evangelho como embaixadores do reino. É que ele não podia percorrer o mundo naquela época sozinho. Então, ele precisava ter gente de confiança, gente que cria nele, que aceitava a palavra, que tinha certeza, né, que dava, que hoje, você vê hoje muito espírita, expositores espíritas que pregam, mas a gente não sente aquela firmeza nele. Né? E uma da qualidade que tem que ser os expositores, ele tem que falar naquilo que ele crê. E os discípulos que Jesus arranjou, é claro que ele sabia, e todos eles. Jesus ficou em casa até os 29 anos, e depois ele saiu. Depois ele saiu à procura por aquelas terras, né, da Palestina, procurando seus discípulos. Né? Então, a gente analisa hoje a dificuldade que Jesus teve para conseguir esses apóstolos. Ele só não teve muita dificuldade porque João Batista já vinha pregando, olha, ele está chegando, ele está chegando. E quando ele chegou, falou, ó, é ele que vocês têm que seguir. Vocês imaginem Jesus chegando lá há 2000 anos atrás, numa praia daquela, vê um grupo de pescadores e diz, olha, gente, eu sou filho de Deus, meu nome é Jesus Cristo, eu vim trazer a boa nova, eu vim pregar o reino dos céus, e eu preciso de vocês, quem quer me ajudar nessa missão aí. Há 2000 anos. Você imagina hoje, se chegar alguém para você está em um lugar e chega uma pessoa e diz assim, olha, eu sou filho do homem, sou Jesus, estou aqui e precisando de apóstolos para a gente dar uma reforçada no cristianismo. É que você acha que esse cara aí é maluco. Né? Hoje, 2000 anos depois, com o nível de progresso que nós já adquirimos. Imagina 2000 anos atrás. Então, a gente imagina o trabalho que Jesus teve para conseguir esses apóstolos. Né? Que tinham de especial estes 12 para ser chamados para esta missão. A metade deles não sabemos com segurança a que se dedicavam antes de seguir Jesus. 4 foram pescadores, um publicano e outro revolucionário. Revolucionário é Judas, né? Não tinham nada de especial, porém amavam o reino de Deus e anelavam estar com Jesus, porque por eles Jesus podia infundir seu espírito e prepará-los para impulsionar sua obra na terra, uma vez que ele se foi. Então, Jesus acreditava neles, né? Imagine, vamos dizer um deles aí, Zacarias, um pobre sapateiro que eu vou fechar minha sapataria e vou seguir Jesus.
E Jesus chega para Zacarias: Zacarias, olha, eu quero que você vá lá em Nazaré, que é a minha cidade, ninguém acreditou em mim, mas eu quero que você vá lá e pregue a boa nova. Né? Falar, né? Você quer ir? Quero. No caminho, Zacarias: ah, caramba, o que eu vou dizer lá, cara? Eu não falando para o amigo dele, Josué, eu sapateiro, eu vou chegar lá, o pessoal vai me apedrejar, né? Daí Josué fala para ele: Zacarias, Jesus falou que estaria conosco, vamos lá. Né? Então, chegando lá, uma praça à noite, em Nazaré, aquela o pessoal corria para a rua, né? Em cidade anterior, de interior, né? Não tinha luz, todo mundo aproveitava a luz da lua, ia para a praça. E lá veio um homem caído, ensanguentado, e ninguém se aproximava dele. Então, Zacarias foi lá, socorreu o homem, né? E pegou ele nos braços e fez uma prece, Jesus, e o homem saiu andando. E o povo se espantou com aquilo. Então, quando o povo rodeou ele, ele começou a pregar. Começou a pregar. Assim como eu falei do moço do casaco marrom, que Humberto Campos fala em Boa Nova também, é a mesma coisa. Né? Então, muita coragem. O Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceite sem discussão. Ele inverteu o convencional. Né? Aquilo que o povo hebreu e os judeus acreditavam, né? Na lei mosaica, na lei de Moisés, aquelas coisas, ele inverteu o convencional, exaltando a vítima inocente. Bem-aventurados, simples, né? E ao invés do triunfador arbitrário. Né? E ele também exaltou os famados de justiça. Bem-aventurado que tem sede de justiça, porque serão saciados. De amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso, dilapidador dos dons da vida. Né? Então, ele deu muito valor, né? Sem discutir, sem problema nenhum, sem brigar, ao simples. Porque naquela época, o famoso, o forte, o triunfador é aquele que podia ufanar os bens dos outros. Né? A igreja praticou isso há muito tempo aqui, né? Por muito tempo a igreja. O camarada vai lá, quer ver que um judeu, uma outra pessoa tinha uns bens, tinha uma linda fazenda, chegava lá na igreja e falava: olha, aquele cara lá está malhando a igreja, está falando isso, falando aquilo. Eles não queriam nem saber. Chegavam lá, encampavam e dava metade para o camarada. Era isso que fazia. Quem é que trabalhava? Os simples e humildes, os escravos. Não é isso? E Jesus deu valor a essas pessoas simples. O Sermão da Montanha, ele fala: Jesus vendo a multidão, subiu no monte, e sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Hoje a gente ainda titubeia. Né? Quando nós temos nossos problemas, nossas dores, muita gente reclama: puxa, Deus me abandonou, por que eu estou sofrendo, por que eu estou sentindo essas dores? E Jesus falou: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Né? O sofrimento não é eterno, as penas não são eternas. A gente sabe disso. Né? A Kardec deixou isso muito bem claro para nós. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Né? Mais identificada porque ele se fez homem, ele mostrou os caminhos, ele chamou a responsabilidade do progresso da humanidade para ele. Né? Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão. O que é isso? Do instinto para a razão. Nos ensinamentos, Jesus contava uma historinha para que o pessoal pensasse, raciocinasse no que ele estava dizendo. Né? Com aquilo que eu falei anteriormente, sobre as historinhas que a gente conta para a criança, para elas entenderem o fundo moral daquela história. E Jesus fez isso.
ergueu o ser do instinto para a razão, obrigou o homem a pensar nos seus ensinamentos. E daí para a angelitude, que vai depender de cada um de nós, do esforço que a gente faz para combater as nossas más tendências e progredirmos. Isso aí está conosco. Isso foi o caminho, ele trouxe esse farol para a gente. Né? Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus. Foi criado porque ele diz presença de Deus, e o homem precisava, né? Precisava. Deus, nunca ninguém viu Deus. Só os espíritos felizes que conseguem. Isso aí, né? Mas Jesus se fez homem e dizendo que ele era filho de Deus, eu e o Pai somos um só, né? Então, se nós acreditarmos nisso, né? Ele foi o homem realmente que o guia e modelo. O que mais se parece com Deus, nosso planeta, é o próprio homem, né? Nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Jesus nunca disse que ele ia embora. Eu vou para o meu Pai e depois não. Quando ele desencarnou, eu vou para o meu Pai preparar, mas eu volto, né? Então, Jesus nunca se afastou de nós, porque ele nunca foi. O único Jesus que veio e voltou foi Jorge Jesus, foi para Portugal, né? Mas o nosso mestre Jesus, ele nunca foi, por isso que ele está sempre perto de nós, né? Ele nunca se tratou, as suas lições, nunca tratou do que ele iria, que ele estaria longe de nós, não, está aqui. E os amigos espirituais, a espiritualidade, os mensageiros, eles sempre falam, Jesus está presente na nossa vida, né? Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo, né? Jesus é bondade e amor, né? Próprio da nossa necessidade. Muitas vezes a gente esquece de Jesus. Nas horas que a gente precisa, a gente esquece. E na hora que a gente, de felicidade, de alegria, a gente também esquece, né? Temos que lembrar que Paulo falou, temos que dar graças a Deus por tudo, todos os instantes, na alegria, na tristeza. Por que nós temos que passar? Nós vamos passar. O nosso mapa da nossa vida, como a gente estuda lá no Projeto Vida, está traçado. E a espiritualidade permite aquele mapa, juntamente conosco, porque nós temos força e temos garra e energia para cumprir o que a gente fez. O próprio Jesus falou que Deus não coloca fardos pesados em ombros que não possa aguentar. Não é isso? Então, a gente tem que, né, como Joana fala no livro Plenitude, que nós temos que estar de joelhos aos pés do Cristo, mas de pé diante dos nossos problemas. Nós não podemos enfraquecer, né? E temos que confiar nele, né? Nos trouxe o valor da oração, né? Lembra-nos, Jesus, por isso vos digo que tudo aquilo que perdides orando, crede que os recebereis e pelo-eis, né? Então, isso aqui, isso é fé. A gente orar, pedir a Deus uma coisa, é fé, e saber que a gente vai conseguir, né? E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Eu não posso pedir, Pai, perdoa meus pecados, se eu não perdoo o meu próximo. Eu não posso ser feliz se eu tiver rancor de alguém, se eu tiver medo de alguém, se eu tiver ódio de alguém. Eu tenho que perdoar, sempre. 70 vezes 7, para mim poder ser feliz. Como é que eu vou pedir ao Pai, na minha oração, que Ele me perdoe, né? E eu não perdoo o próximo, né? Tem uma parábola de Jesus que fala sobre isso aí, né? O perdão é uma necessidade humana, é um caminho seguro para a felicidade, mas ninguém consegue ser feliz, né? Se a gente não perdoar, se a gente tiver um resquício, um rancor, alguma coisa de alguém. Ninguém consegue ser feliz. O perdão para o mundo material significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer a falta do seu irmão. Para o mundo espiritual, perdão e esquecimento devem caminhar juntos,
embora em todos os instantes da existência deve prevalecer a oração e a vigilância. Orar e vigiar. O perdão tem que estar presente na nossa vida, senão nós não seremos felizes, né? E João ainda fala, reformula o conceito mosaico. Jesus reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Jesus reformula aquele conceito mosaico, né? Aquela lei mosaica da violência, do olho por olho, dente por dente, daquele inferno terrível, daquele pai vingativo, daquele Deus que nos castiga, né? E ele diz, não, estou perto, estou convosco, estou junto com vocês, né? E ele fala disso aí. As pregações de Jesus em praças públicas tinham como objetivo reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. É isso que ele trouxe para nós, né? Combateu de forma firme, porém pacífica, todas as violências, né, oficiais do judaísmo. Jesus, quando ele falou, dai a César que é de César e a Deus que é de Deus, foi a mesma coisa, né? A sabedoria que usava nos seus ensinamentos. Ele nunca, jamais fez alguma coisa, um ato de violência contra os judeus, contra os fariseus, nada disso, se combatiam, né? Muito contrário, pelas armadilhas que eles armavam para ele, com muita inteligência, com muita calma, ele resolvia o problema, né? Ele renovou a lei de Moisés com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Jesus espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando ao ser humano que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis dos homens. O algo é Deus, a sabedoria divina que nos sustenta, as leis divinas que nós temos que cumprir. Quando nós nos afastamos dela, nós sofremos. E quanto mais nos aproximamos dela, somos mais felizes. Então, se eu estou sofrendo, se eu tenho algum problema, tem alguma coisa, né? Já está no Evangelho a justiça das aflições. Ou é do passado ou é de agora. Vamos refletir. O que eu fiz para me sofrer? Esses problemas. Então, Jesus trouxe todas essas considerações para a gente, considerações. E o Espiritismo veio esclarecer, tirou o véu de todas as dúvidas, né? Para nós, para que a gente não deixasse, para nos deixasse bem claro todas as coisas. Referindo-se ao reino, não o adorna de quimeras, nem o torna pavoroso. Antes, desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade da transcendência que se reveste. Quando ele falou no reino de meu Pai, um reino de bondade, de amor, né? Não aquele reino que foi pintado, né? Do inferno, né? Que a igreja pintou, né? Que Moisés criou, que era necessário para aquele povo rebelde naquela época, há 1.400, 1.500 anos antes de Cristo, né? Foi, mas Jesus veio mudando. Moisés trouxe que não devia se matar, não devia roubar. E quando Jesus veio, o que ele falou? Temos que amar, temos que perdoar, né? Veio trazendo. Então, o reino foi rei de amor e bondade, o novo reino que ele trouxe para nós, que o homem não conhecia na época, né? Nega o mundo sem o maldizer. Nega o mundo em quê? Nega o mundo, as coisas mundanas do mundo, as coisas que não devem ser feitas, o pecado. E Deus condena o pecado, mas não condena o pecador, né? Nega o mundo sem o maldizer. Ele não fala mal, as coisas não olham, não é por aí. Esse não é o caminho. Abençoando as maravilhosas paisagens nas quais atende a dor e deixa-se mergulhar em meditações profundas sobre as faíscas de estrelas luminíferas do infinito. Jesus na humanidade significa a luz que aquece e clareia. Então, nós temos que confiar nele.
Temos que acreditar, temos que crer, temos que ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda, temos que perdoar, temos que ser mais humildes, temos que ser tolerantes, indulgentes, tudo isso aí. Temos que nos esforçarmos. Jonas diz que nós temos que perseguir esse destino para nós. Temos que perseguir. E o Espiritismo fala que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. E é isso que nós temos que fazer. Nós não somos puros, somos pecadores, temos nossos defeitos, mas o caminho está aí. A luz para que nos ilumina está aí. Os ensinamentos de Jesus, né? Vai depender de nós. Não é isso? O mundo novo está aí, chegando para nós. Né? E na Gênesis nós temos, na Gênesis, Jesus claramente anuncia que os homens de um dia se unirão por uma crença única. Como se efetuará essa união? E apesar das diferenças existentes entre as religiões, dos antagonismos que alimentam e da obstinação em se acreditarem na posse exclusiva da verdade, a unidade se fará através da própria religião. Quando é que Jesus diz isso? Quando é que ele anuncia? Quando ele diz que haverá um só rebanho para um só pastor. Isso. Todas as religiões estão corretas, estão necessárias devido às individualidades, né, que existem. Eu não aceito uma, mas outra aceita. É necessário. As religiões diferentes são necessárias para o homem, nos seus diferentes níveis de progresso. Né? Já tivemos, alguns anos atrás, um grande congresso de todos os líderes religiosos do mundo inteiro, né? E discutindo isso aí, que as religiões devem se unir, as religiões têm que se unirem. Fizeram nos Estados Unidos essa reunião, e quem foi o chefe organizou isso aí, foi o mestre, esqueci o nome dele, hindu. Né? Então, o caminho está feito, agora a gente sabe, não é para o nosso tempo, não é para agora, né? É nos tempos de Deus, no tempo de Jesus. As pessoas mudam no seu tempo. Cada um de nós tem o nosso tempo, mas eu acho que para nós que estamos no Espiritismo, estamos aqui, né, o nosso tempo é esse. Né? Podemos perguntar, o que é que eu estou fazendo no meu tempo? Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa página de hoje, né, maravilhosa, do livro Vinhas de Luz, e eu anotei aqui uma coisa que ele fala, que diz que é necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Nós falamos essa semana, a outra, no amor-ação. É difícil, eu quero crescer, eu quero progredir, mas para sair da minha zona de conforto, é difícil. E essa página cobre a carapuça em todos nós. Não é isso? E diz que seremos belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. Muito bonito. Eu trabalho no União e Caridade, né? Eu sou diretor da Casa Espírita, não é isso? Mas e a minha prática? O que é que eu estou fazendo? Está somente numa palavra. Como Jesus dizia, me amo de boca, mas não amo de coração. Os hipócritas. Alguns anos atrás, poucos anos, eu estava na Vicente Moretti, na administração, e o presidente de lá era o presidente de uma casa espírita, não é de Umbanda, não, casa espírita. E as notícias que corriam, que eu estava lá, é que ele não estava comandando direito aquela instituição, inclusive com desvio de dinheiro. E eu botei a boca no trombone, né?
criamos uma nova diretoria e fizemos uma eleição. E sabe o que ele fez? Ele pegou as pessoas que frequentavam a casa espírita dele e fez um papel e botou todos eles como sócios efetivos para poder votarem nele. Né? Pegou as pessoas que nem frequentavam a Vicente Moretti, nem sócios colaboradores eram, e colocou eles como sócio efetivo para poder votar neles. Embora que eu botasse a boca no trombone no dia da Assembleia, naquilo ali, não consegui convencer o restante do pessoal. E ele continuou. E me disse, meus pêsames. Eu falei, amigo, você não vai completar 1 ano de diretoria. E realmente não completou. É isso? Então, gente, é aquilo ali. Eu tenho a palavra, tem tudo bonitinho, mas o amor ação. O que eu quero fazer, né? Continuando aqui. Se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador, renasce e busca na multidão ou no silêncio essa reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, despida das interpretações forjadas. Né? A gente vê hoje casas espíritas aí fazendo alguma coisa que não está de acordo com a doutrina de Kardec. Né? E que Jesus disse, que Jesus fez. Então, nós temos que, na multidão ou no silêncio, a gente reflexionar nas suas, fazer uma releitura das suas palavras, dos seus ensinamentos, para nós chegarmos à conclusão. Kardec foi enfático quando ele falou, analisa, né, pela razão. E nós que estamos aí, com essa responsabilidade de carregar o espiritismo, de ajudar, né? Nós temos essa obrigação, essa responsabilidade. Eu não posso permitir que nada que esteja fora, né, da doutrina do Cristo possa confundir a nossa cabeça. Né? Se te decepcionaste com aqueles que te dizem seguidores deles, mas não lhe vivam os exemplos, ouvida-os, esquece-os, seguindo na simplicidade dos convites que ele te endereça até agora, e estão no conteúdo das suas mensagens ainda vivas, estão ignorados. Foi aquele exemplo que eu falei lá do presidente Namoreto, presidente da Casa Espírita, né? É seguidor de Jesus, é espírita, mas não segue os exemplos. Né? Eu não vou me guiar por ele. Como tem gente hoje que ainda diz, eu não acredito em Kardec. Não é isso? E aparece gente falando isso aí. Quando eu estou fazendo algum estudo e se alguém me diz assim, eu não concordo, como já aconteceu, eu não concordo com isso aí. Então eu digo, você já leu o Evangelho? Você já leu o assunto? Não, então dá uma olhadinha lá, dá uma lida lá. Depois a gente conversa. Né? Então essas coisas. Nós temos que acreditar nisso que a gente fez, exemplificar o amor-ação. Eu não posso ficar somente no palavrório. Né? Seremos lindas árvores de flores, mas não, que não frutificam. É sempre melhor fazer e ensinar depois do que ensinar primeiro e não fazer nunca. Isso é uma lição. Essa página maravilhosa torna a dizer: a perfeição do mestre se perde na noite, imperscrutável das eras, e personifica a sabedoria e o amor, que tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade, mediante o envio de seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos, até hoje. Os profetas antes, todos missionários enviados por ele. Depois Jesus, se a gente der uma olhada lá atrás nos profetas, no Velho Testamento, né? E a gente vê o que Jesus trouxe, com o que eles falaram,
Não é muito diferente, não. Jesus simplesmente tornou simples as palavras, porque os ensinamentos eram quase o mesmo. Eles já eram manos de Jesus. Aqueles que deturparam o ensinamento de Jesus, eles se perderam no tempo. Mas os profetas que ficaram, né, foi que trouxeram, prepararam a vinda de Jesus com os ensinamentos, já trazendo os ensinamentos dele, que ele iria pregar quando viesse homem, né, se fizesse homem. Se não lhe sentiste o calor, rompe o frio da tua indiferença e faze-te um pouco imparcial, sem reações adrede estabelecidas, facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Né? Se ainda Jesus não entrou no nosso coração, os seus ensinamentos, se a doutrina espírita ainda não entrou em nós, eu estou só ali, né, no palavrório, né, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que facultar o espiritismo mental, a lição está dentro de mim, o evangelho. Porque o progresso vem de dentro para fora. Eu só vou saber eu progredir, eu só vou progredir se aquele progresso vier de dentro para fora, se eu aceitar as lições, se eu aceitar o evangelho. E como é que a gente sabe? Quando a gente começa a se modificar. Quando a gente começa a entender que as coisas que eu fazia eram erradas, não eram corretas. E agora, eu não aceito mais fazer coisas erradas. Né? Posso até fazer, eu não sou perfeito, né? Mas eu sei que é errado. E não faço, procuro não fazer. Né? Na tua condução humana, necessitas dele, a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito seu amor. Então, a gente só cresce se a gente aceitar. A gente precisa de Jesus, dos ensinamentos do Evangelho, né? Saindo dos limites, dos nossos limites para o infinito de Jesus, nosso crescimento. Né? Temos que ser a nossa marcha lenta, mas positiva, em direção a Ele. Né? E praticarmos o amor-ação, não ficarmos só no palavrório. Temos que exemplificar, que as palavras não modificam as pessoas, mas o exemplo sim. As palavras encalorizam, né? Despertam, mas só o exemplo modifica. Né? Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora esquecer, por momentos das tuas pequenezes, recebê-lo, assim, cristificando-te no logo da tua realização plena e total. Né? Cabe a nós. As lições estão aí, o evangelho está aí. Nós temos uma oficina maravilhosa, que é a nossa casa espírita. Tem o espiritismo, esse farol imenso, que está nos iluminando. O que é que está faltando? Boa vontade nossa, perseverança, né? Para que a gente possa nos realizar pleno e totalmente. Né? Que Jesus possa nos abençoar esta noite e sempre, Jesus. Que Ele nos ame, que Ele está velando por nós, como essa figura aí, Ele está velando pelas suas ovelhas, né? E somos nós. Que Jesus nos abençoe.